Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, o nosso entrevistado é o professor Itamar Silveira. Ele que é escritor, apresentador, palestrante e professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, mestre em Educação, autor dos livros As Universidades são os Tumores da Sociedade, O Contragolpe de 1964, Golpe de 1964, O que os livros da história não te contaram, A Construção do Atraso, Iniciação à Docência e História Econômica Moderna e Contemporânea. Ele estará conosco daqui a pouquinho, após o intervalo. Nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é o que realmente aconteceu de fato em 1964. Não perca, daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estamos aqui com o professor universitário Itamar Silveira. É uma honra tê-lo aqui conosco novamente. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutora Gisele, o prazer é todo meu estar falando com os maringaenses, estar falando com o povo da região que acompanha os sinais da RTV Canal 10 Maringá. E a RTV, como já disse no outro programa onde eu tive programa por 8 anos. Então, vamos que vamos, é um prazer estar falando nesse seu programa que tem um alcance significativo e trata de questões, digamos assim, no ponto de vista construtivo, né? Aqui e esse é um objetivo que eu acho muito importante dos programas de mídia, ter essa finalidade. Vamos que vamos. Com certeza. Professor, existem muitas narrativas acerca de 1964. Uns falam que houve golpe militar, outros falam que houve ditadura militar, e tem outros que falam que foi um livramento do comunismo, né, para que o comunismo não chegue no nosso país. E você escreveu esse livro que é bem interessante, é o Contragolpe de 1964. Fala para nós um pouquinho sobre esse livro, professor. Gisele, esse livro, o Contragolpe de 64, que na verdade ele é uma nova versão do livro Golpe de 64, que os livros de história não contaram, que eu publiquei no ano de 2016. Ainda estava na universidade, Sim. Então a gente tinha um linguajar mais preso, mais amarrado. E esse, o Contragolpe, então eu utilizei um linguajar muito mais puro, mais castiço, né? Para tratar do regime militar assim como ele de fato foi. Essa questão que você coloca, né? Houve o golpe, não houve golpe, né? Isso. Olha, para você ter uma ideia, Gisele, o Jango, ele perdeu a base de sustentação porque ele planejava aplicar um golpe de Estado comunista com ele no poder. Sim. E ele não teve sustentação dos militares para aplicar o golpe, e nem da sociedade, é importante
entender isso, que ao contrário de hoje, que a Igreja Católica, em especial que domina a Igreja Católica, que é a teologia da libertação, apoia comunistas, em 1964 a Igreja fechou questão contra o comunismo, né? Sim. Então isso foi um dado bastante interessante para que o Jango perdesse sustentação, né? Isso. Então, ele não foi deposto. O Jango se ausentou do país, se ausentou do cargo, né? Sim. Se bem que ele não teria condições de continuar no governo, tendo em vista a falta de apoio dos militares da o apoio sociedade. Que ele perdeu, né? Perdeu da sociedade e também dos militares. Porque não existe ninguém que fica no poder sem o apoio dos militares. Porque né? ele foi realmente, né, professor? Ele foi para a China, teve ali muitas conversas com Mao Tse-tung naquela época, e os militares, a sociedade civil ficou muito preocupada com essa relação com a China, né? E aí eles queriam fazer um insurgimento, na verdade, né, contra a sociedade, contra o país. Não só o fato dele ir para a China, dele em si, mas a sociedade, digamos assim, ela estava indo numa direção, o governo, né, o governo Sim. do Estado estava indo numa direção que era o contrário do desejo da sociedade. Exatamente. Né? A sociedade, inclusive com as chamadas reformas de base, dentre elas a reforma agrária. Sim. Lembrar que antes de 64, já em 62, já havia movimentação internamente do Brasil com campos de treinamentos de guerrilheiros. Então, o que culminou com digamos assim, a falta de base do Jango, aquilo que chamamos de 31 de março, mas que na verdade foi no dia 1º de abril, aquilo foi consequência de uma escalada em que o Jango caminhava no sentido de impor ao Brasil uma ditadura comunista nos moldes que fora imposto em Cuba, por exemplo. Né? Tanto que ele contava com o apoio de Cuba, contava com o apoio da China, contava com o apoio da União Soviética, né? E o Brasil já estava, digamos assim, se organizando. Grupos estavam se organizando dentro do Brasil, inclusive o tal do Grupo dos 11, aí até uma hora a gente pode falar exclusivamente Sim. sobre isso, que é um assunto bem longo, liderado pelo Brizola, no sentido de derrubar a sociedade brasileira nos moldes que estava organizada para impor aqui uma sociedade comunista. Isso é um fato, isso não é, digamos assim, não é teoria da conspiração. E infelizmente a mídia não conta, né, professora? A mídia, ela esconde os fatos reais, né, da população. Porque as famílias inteiras iam para as ruas com aquelas faixas escrito Marcha da Família pela Liberdade, famílias, as crianças, idosos, inclusive você comentou a questão da Igreja Católica, né? Estava muito forte a questão do apoio da Igreja Católica naquela época, das igrejas evangélicas, e foi distorcido os fatos da população brasileira, nos livros, por exemplo, de história, né? Vale lembrar que, em 64, toda a imprensa apoiou os militares na substituição do governo João Goulart pelos militares, né? E outro detalhe, quem elegeu, no caso, Castelo Branco, presidente do Brasil, ele não foi imposto, ele foi eleito pelo Congresso Nacional seguindo a Constituição de 1946. Sim. Porque como o João Goulart era o substituto do Jânio Quadros, o Jango, como é chamado, né? O Jango substituía o Jânio Quadros e já havia passado 2/3, ou já havia passado a metade do mandato para 50%, então previa a Constituição brasileira que seria eleito o presidente via Congresso Nacional. Sim. Foi cumprida a Constituição e os militares só tomaram posse, acho que dia 13 ou dia 15 de abril. Até então, quem ficou na presidência foi o Ranieri Mazzilli, que era então presidente da Câmara dos Deputados. Sim, houve uma... E aí, um aspecto interessante, você até colocou que a imprensa esconde. Na época, a imprensa não escondia isso. A Rede Globo, inclusive, Roberto fez Marinho, editoriais, Roberto Marinho, elogiando, porque
todas as pessoas decentes daquele momento ficaram ao lado dos militares e contra o Jânio Quadros. Sim. Né? E, professor... Parece que é algo... Pois não. Muito se fala, né, que era uma ditadura sanguinária, que eles perseguiam os seus adversários, matavam. Isso realmente, de fato, aconteceu naquela época? Passa para nós. Olha, eu já fui do Partido Comunista, né? Não na década de 60, porque eu era um garoto, mas eu fui do Partido Comunista, convivi com pessoas que foram presos políticos, né, na década de 80, e convivi na década de 80 com pessoas que tinham sido presas na década de 70, né? Digamos assim, isso é muito mais um mito do que uma realidade. As pessoas que foram abatidas, que foram mortas mesmo, via de regra, pode ter uma exceção ou outra, mas via de regra elas foram abatidas de armas em punho. Eram grupos terroristas, grupos guerrilheiros que faziam assaltos, sequestravam avião, sequestravam pessoas. Meu Deus! Então, era o confronto, né? Inclusive, uma coisa assim, interessante de observar, né? Sim. Porque no livro eu trago, inclusive, depoimentos de pessoas que participaram da luta armada. Sério? Inclusive, até o Gabeira, que hoje é tudo global, né? Ele, inclusive, diz, ele nunca defendeu a democracia contra o regime militar. Que vem esse discursinho tipo da Dilma, eu lutei pela democracia, combati a ditadura. O próprio Gabeira fala, eu não combati a ditadura pela democracia, eu queria uma ditadura do proletariado, que era, inclusive, muito mais ferrenha do que qualquer ditadura que não seja a tal ditadura do proletariado, né? E eles usam, né, professora, o termo democracia para estar, então, se escondendo atrás dela. Não dá para entender. Eles falam de Estado Democrático de Direito a todo momento, né, de democracia, e quando, na verdade, eles querem o oposto. Não, doutora Gisele, a questão é a seguinte, é que a esquerda ela era muito hábil, ela trocou o significado das palavras. Lembrar que a República da Alemanha, por exemplo, né, a ditadura comunista na Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha. Sim. Todas as ditaduras do leste europeu eram chamadas de democracias populares. Todas aquelas tiranias de orientação socialista que tem na África, todas elas têm lá o termo República Democrática Popular. É isso, ou seja, o nome, você coloca o rótulo que você quiser. Sim. Né? Então, quando um esquerdista fala em democracia, você pensa o contrário. Já que é o contrário que ele defende. Ele Sim. defende um Estado totalitário, defende uma sociedade que tem um partido único, mas ele chama aquilo de democracia. Você pode ver que os petistas de hoje chamam a Venezuela de democracia. Aquilo é democracia na cabeça deles. Eles têm os valores invertidos. Sim. E aí que eu chamo a atenção para o fato, né, como até falei no outro programa, essa inversão de valores ela é produzida nas universidades. E as universidades formam profissionais de todas as áreas que saem com, digamos, título de especialista, né? O cara é especialista no segmento, ele tem autoridade para falar, ele tem local de fala para dizer. E nesse momento é que ele vai produzir a inversão, né? É só olhar as aulas, algumas aulas que são gravadas, os professores que dão aula hoje no ensino fundamental e médio, o que eles falam? O que eles falavam do Bolsonaro, por exemplo, né? É a trapaça explícita. Até uns anos atrás era trapaça implícita, em termos mais sofisticados. Agora é a trapaça explícita. E quando chega na questão do regime militar, então, é uma loucura, né? Sim. Para dizer pouco, né? Para dizer pouco. Meu pai, inclusive, passou nessa época, viveu nessa época do regime militar, e ele nos contava que foi a melhor época que o Brasil vivenciou. Ele falava que o Brasil prosperou muito nessa época. Por que não continuou, professor, com os militares no poder? O regime ele se esgota, né? E o regime militar teve seus problemas também, tanto que ele foi um regime que estatizou muito. O principal que ele precisava fazer, ele não fez, que era cuidar da questão da doutrinação, que era fazer a contra-doutrinação. Os militares, essa é a grande falha dele, eles entregaram a imprensa e as universidades todinhas
nas mãos dos comunistas. Meu Deus. Quando eu entrei na universidade em 1982, naquela época eu só já tive professores marxistas, professores comunistas. Não tinha um que era divergência, né? Então, essa foi a grande falha dos militares. Sim. E depois tem mais, como eles não cuidaram de criar uma cultura conservadora, eles não criaram, eles não produziram. E aí eu digo mais, até vou perdoá-los nesse sentido, eles não tinham competência para isso. Que, aliás, os militares, além da questão bélica, eles não têm competência mais nenhuma. Né? É só ver agora nos pronunciamentos. Eu vi, inclusive, o pronunciamento uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Militar. Né? O cara não sabe do que fala, é um abestalhado. Meu Deus. Ele fala de coisas que não tem a menor noção. E por que a gente vai entender que os militares na década de 60 e 70 eram muito melhores que isso? Não eram muito melhores que isso. Né? Eles têm aquela formação positivista da eficiência, isso eles fazem bem feito, né? E eles fizeram uma coisa muito bem feita, que foi o combate ao terrorismo no Brasil. Aqueles que estavam de arma na mão foram aniquilados pelos militares. Bateram, gabaritaram, como se diz popularmente, né? Agora, na questão cultural, eles não têm preparo até hoje para a questão cultural. Os militares geralmente já são gramscianos, né? Os de hoje. Mas eles não têm preparo nenhum para isso. E aí deixaram a sociedade ser governada, aparelhada em todas as outras instituições pelos comunistas. Né? Professor, explica para os nossos telespectadores a questão do comunismo e o capitalismo, que muitas pessoas elas não entendem muito sobre isso. Então, passa para os nossos telespectadores o que é exatamente o comunismo e o capitalismo. Olha, o capitalismo é uma sociedade baseada na propriedade privada, na liberdade de expressão, na liberdade de circulação de mercadorias, na liberdade religiosa, tudo isso faz parte, é um conjunto de coisas que faz parte da sociedade capitalista. Isso. O comunismo hoje ele mudou, digamos assim, um pouco a forma de apresentação, né? Ele convive, inclusive, com propriedade privada sob o controle do Estado. Quando você olha para a China, por exemplo, tem empresas privadas, mas o controle é estatal. Eles radicalizaram, inclusive, no controle da liberdade de expressão, né? Então as pessoas não podem se expressar. E o objetivo, em uma frase assim mais resumida, o objetivo das sociedades socialistas, portanto comunistas, aí o termo que cada um usa o que quiser, socialismo ou comunismo, é o Estado no controle de tudo. Sim. E, portanto, o Estado controlado pelo partido. E o partido controla, portanto, a sociedade como um todo. No mundo capitalista, o foco é o indivíduo, as empresas. Então, o Estado tem a menor autoridade possível sobre as pessoas. As pessoas são livres para agir, para empreender. E com isso, por isso que tem essa grande diferença. E só para, acho que o nosso tempo está esgotando, né? Mas só para fechar, uma coisa interessante que observar, que até citei na palestra aqui do dia 18 em Maringá, as pessoas às vezes se equivocam, até o povo da direita, quando olha para o socialismo e fala assim, tá vendo, o socialismo não funciona. Não, o socialismo funciona sim, o socialismo deu certo sim. Mas por que tem tanta miséria? Porque esse é o objetivo do socialismo. Nenhum teórico socialista apresenta um projeto, digamos assim. Ninguém tem uma proposta de aumento da produção e da produtividade. O socialismo é a igualdade na miséria. E a Venezuela, por exemplo, é um sucesso. Coreia do Norte é um sucesso do socialismo. Não é o objetivo deles é esse. O objetivo deles é esse. Porque a direita às vezes se equivoca, fala, olha, o socialismo não dá certo, olha os exemplos da Venezuela. Não é aquilo. É para aquilo que eles lutaram. Porque num estado de pessoas, numa sociedade em que as pessoas são miseráveis, todos dependem do Estado. Depende da saúde pública, depende da educação pública, depende da cultura pública, do transporte público. Por isso, disse muito bem a Marilena Chauí, eu odeio a classe média, porque a classe média tem vida própria, né? Inclusive, professor, nós vimos recentemente o Milei vencendo as eleições na Argentina, onde o presidente anterior, o Alberto Fernandes, e a Cristina Kirchner
deixaram o país arrasado, a inflação chegou a 170%, e nós vimos agora uma luz, né, no fim do túnel para a Argentina, com o liberalismo econômico, a questão das estatais que não estiver produzindo, ele falou que ele vai privatizar, a dolarização, né, da questão das relações comerciais. Então nós vimos que ele é contra realmente a toda essa questão do marxismo cultural, do comunismo, né, contra as ideologias de gêneros, o aborto. Então, assim, a gente vê que o que não dá certo, né, como na verdade o objetivo é não dar certo mesmo, como você relatou, mas a Argentina estava milhões de desempregados e agora conseguiu essa luz. O que você pode nos dizer sobre isso, professor? Eu diria que o Milei é uma surpresa ele ter vencido as eleições, né? Esperamos que ele, de fato, possa governar, porque toda a estrutura socialista está montada, e está montada contra a prosperidade. Para você ter uma ideia, na Argentina, cerca de 50% das pessoas que têm registro formal de trabalho trabalham para o Estado. Trabalham o Estado e províncias, municípios e pela União e estatais. Então, e uma outra parte significativa, que aí somando as duas daria cerca de 80% da população, depende de algum benefício público. Então, é muito difícil mudar. Mas todas as teses do Milei são extremamente positivas. Sim. E conduzem ao desenvolvimento. Prova disso é que o Elon Musk já anunciou que deverá fazer um investimento de 100 bilhões de dólares Sim. na Argentina nos próximos anos, durante a vigência do governo Milei. Esse é um sinal que ele está no caminho certo. E nós estamos vendo no nosso governo atual, que era um governo anterior, era um governo técnico, com ministros técnicos, nós estamos vendo totalmente aí na contramão. O que você pode dizer também sobre o nosso país, na sua visão como professor, como experiente, né, professor? Olha, Gisele, o governo do Lula é um deboche, né? É um deboche de ponta a ponta. Mas ele foi colocado aí com o apoio do mecanismo, né, do establishment, dos formadores de opinião, das instituições, é para detonar a economia do país. E ele está fazendo isso com sucesso, né? Está destruindo a economia mesmo. Isso que nós estamos vendo é apenas a ponta do iceberg. Meu Deus. O conteúdo total ainda está por vir. E a partir do ano que vem nós vamos começar a experimentar isso mais de forma mais profunda, de forma mais contundente. É isso, foi para isso que os nossos artistas intelectuais e os professores universitários, quase que por unanimidade, apoiaram esse governo. É o governo da destruição do Brasil. E ele vai conseguir, ele vai bater. Meu Deus, professor. Então, nós temos que esperar o nosso Congresso Nacional que faça alguma coisa em relação a isso, né, professor? Para tomar outros rumos no nosso país. Eu diria que o mais importante de tudo, doutora Gisele, é que nós, enquanto indivíduos, ocupemos os espaços. A presidência da República foi a cereja do bolo, como muito bem acentuava o professor Olavo de Carvalho. Sim. Temos que ter o bolo nós precisamos ocupar espaço. Eu sempre pego no pé das pessoas conservadoras, das pessoas de direita, o que você fez de concreto para ocupar espaço desde o dia 1º de janeiro? Boa parte não fez absolutamente nada. Bom, aí não dá, né? Tem que ocupar espaço. Para mudar, né? Tem que ser associação de morador, sindicato, conselho tutelar, os conselhos municipais e participar da escola do seu filho. É uma coisa importante participar. Tem gente que paga a escola particular, cara, mas ele descuida, ele acredita que lá tenha bons professores. Não, isso não significa que lá tenha bons professores. Lá significa que tenha professores competentes para destruir a mentalidade do seu filho. Esse é um ponto interessante que os pais precisam ficar atentos nisso. Inclusive, reagir quando seus filhos estiverem sendo ludibriados pelos caros professores que ele paga na escola particular. Sim, tem que fazer o devido acompanhamento. Tem que... Mas beleza, professor, chegamos ao final, infelizmente, do nosso programa. Estava muito boa a nossa conversa, nosso bate-papo. E pode deixar suas considerações finais. Doutora Gisele, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Como eu disse no início, fico muito honrado de estar falando com os maringaenses. Sim. Cidade que eu gosto muito, uma das cidades, apesar de cheia de buracos,
mas a cidade mais linda, mais bem planejada do Brasil, né? E os buracos aí estão todos com a boca para cima, que é pior, né? Os buracos crescem com a boca para baixo, né? As ruas esburacadas, mas a cidade é linda, né? Então, apesar da gestão, a cidade é linda. Então, foi um prazer e continuo sempre à disposição para a gente bater papo. Muito grande obrigada. Abraço a todos e até a próxima. Eu quero agradecer a participação de todos que me acompanharam até este momento. Peço para você estar me ajudando, compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você também estar se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini Oficial, e também me seguindo no Instagram. E eu quero deixar para você um versículo bíblico que está escrito lá em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.